Boa tarde, meu povo. Tudo bom? Não, acha aqui. Galera, ó, quem estiver me escutando, eu vou dar um time aqui até 3h30, tá certo? São 3h09, então podem relaxar aí, a aula da Paula deve ter terminado. A gente vai ter um intervalozinho, eu vou ficar preparando aqui algumas coisas da aula de vocês, tá certo? E aí, 3h30 a gente começa. Qualquer coisa, vocês deixam o som ligado, que, que quando for 3h30 aí eu começo aqui, tá bom? Até já já.
Muito bem. Ixi, Maria, do microfone. Estão me escutando, meu povo? Sim. Sim. Beleza, eu vou tentar deixar aqui um. Fala para mim se tá dando eco, se vocês escutam a minha voz retornando. Escuta, né? Tá só um pouquinho alto, mas tá bom. Vejam agora, melhorou ou piorou? Tá para escutar direitinho? Sim, tá bom. Show, maravilha. Muito bem. Cadê minha câmera? Falta aqui, câmera. Deixa eu de compartilhar. Para a apresentação. Pronto, estão me vendo aí direitinho? Sim, professor. Show. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Mário. Vou ficar com vocês na disciplina de informática básica, que eu acho que não vai ter nenhum problema. Todo mundo aqui já sabe o que é o computador, já usa computador. Eu acho que vocês vão dar aula para mim, então eu acho que vai ser sucesso. Ou alguém aqui não usa computador ou não tem celular? Acho que não, né? Mas enfim, se tiver, vocês vão me dizer. Então vamos lá. A gente tem aí em torno. Pronto, Fabrício já disse que não. A gente tem aí em torno de 1 hora e meia de aula. Então, nessa 1 hora e meia, eu vou orientar vocês sobre algumas questões relacionadas à nossa disciplina, tá certo? Ao material. E aí a ideia é que a gente faça umas pequenas atividades aqui para a gente ir colocando os pingos nos is, colocando os conteúdos que precisam ser trabalhados, tá certo? A professora Paula já falou com vocês, né? Vocês já conheceram já conheceram como é que funciona o curso, já foram lá no campus, já conheceram a nossa estrutura lá em Horizonte. E aí, o que eu queria reforçar com vocês, dizer para vocês, com relação ao nosso curso de secretária escolar, para que a gente não tenha nenhum problema de expectativa e realidade, eu venho dizer uma coisa para vocês, tá certo? E isso não é para botar medo, é para vocês se organizarem. Esse curso, ele foi planejado. Estão me escutando, né? Pronto. Esse curso ele foi planejado, presta atenção no que eu vou falar. Esse curso foi planejado para vocês fazerem as atividades no computador. Eu sei que nem todo mundo tem computador. Eu sei que a maioria, eu vou fazer até uma enquete aqui para a gente ter uma ideia, mas primeiro eu deixar o recado para vocês. As nossas atividades, muitas delas são no computador. E se você não tiver computador, na quarta-feira a gente vai conversar lá presencialmente lá no campus para tentar traçar algumas estratégias para ver se consegue resolver essa questão, porque algumas atividades, não essa primeira semana é mais tranquila, mas nas outras semanas a gente vai precisar do computador, tá certo? Aproveitar enquanto tá todo mundo chegando agora para deixar esse aviso, essa ressalva para vocês, porque pelo celular, fazer tudo pelo celular, meu povo, é difícil. Não dá não, não dá não, tá certo? Então deixa essa ressalva para vocês já irem se organizando, já irem pensando em como é que vocês vão fazer. Digo para vocês que os laboratórios e as portas lá do IFCE estão abertas, quem tiver condições de ir para lá para fazer a atividade e lavar. E para quem não tiver condição, vamos pensar numa solução, porque sem computador é complicado fazer as atividades, principalmente as atividades que vão vir mais para frente. O resto do pessoal está chegando, então uma boa tarde para todo mundo. Vou falar mais uma vez meu nome. Sou o professor Mário Wilson, vou ficar com vocês na disciplina de informática básica, tá certo? Eu sou professor do IFCE já tem uns 10 anos de caminhada,
no curso de secretaria escolar é a segunda turma que eu estou assumindo na disciplina de informática básica, por isso eu fiz questão de dar esse aviso para vocês, para deixar bem clara a necessidade de vocês realizarem algumas atividades pelo computador, porque pelo celular é complicado. Beleza? É, vamos fazer o seguinte, para eu conhecer um pouquinho de vocês, eu vou fazer algumas enquetes aqui rapidinho, tá certo? Depois eu vou apresentar a nossa sala de aula virtual, que eu acredito que todo mundo já olhou, todo mundo já tem ideia de como é que está a sala, quais são as atividades, mas aí eu vou refrescar a memória de vocês. Depois eu vou fazer uma rápida apresentação do material que está disponibilizado lá, e aí no final a gente vai fazer uns joguinhos aqui de perguntas e respostas, justamente para a gente poder ter uma ideia do que é que vocês já sabem, do que é que vocês já estudaram sobre essa primeira parte da nossa primeira semana, né? Para quem está pegando a dinâmica do curso de secretaria escolar, nós vamos iniciar esse módulo. Esse módulo tem a duração de 4 semanas. Nós vamos estar juntos nas próximas 4 semanas. E em cada semana a gente vai ter um tema diferente. Então, nesse primeiro tema, a gente vai falar sobre os conceitos básicos de informática, falar de hardware, software, mouse, teclado, as peças do computador, o sistema operacional, entre outras coisas. Tá certo? Mas antes disso, como eu falei, deixa eu pegar aqui um termômetro, ver aqui direitinho com vocês o que é que vocês já trazem de bagagem, né? Vamos lá. Eu vou colocar uma enquetezinha aqui do lado. Não sei se vocês já pegaram, já tiveram alguma atividade assim, mas aqui do lado vai aparecer uma pergunta, vocês vão marcar uma resposta, tá certo? Primeiro, eu quero ter noção aqui de onde vocês são, de qual lugar, tá certo? Então, eu vou colocar aqui como opção Horizonte, Pacajus, Itaitinga outras localidades. Pronto, as respostas vão aparecer sem identificação. Inicie, meu filho. Pronto, vocês estão vendo na telinha de vocês? Respondam aí para mim, marquem aí para mim de onde é que vocês são, para eu ter uma ideia de qual é a localidade de vocês, de onde é que vocês estão vindo. Muito bem, muito bem. Então, a maioria, como já imaginava, de Horizonte. Olha só, tem gente de Limoeiro do Norte, tem gente de Fortaleza, maravilha. Muito bem, Joelice, Samara. Então, nós temos muitas pessoas, né? A turma são 50 pessoas. Nós temos aí pelo menos 11 alunos que são de outros municípios que não sejam ali do nosso entorno, Horizonte, Pacajus e Itaitinga. Muito bem, tá? Todos são bem-vindos, é uma alegria ter vocês no IFC Horizonte. E, ai não, são 3, eu estava viajando. A gente tem 12 votos. Meu povo, quem tiver condições, marque aí na enquete para a gente ter uma ideia de onde é que vocês são. Isso aqui já me falaram, os atrasados estão chegando. Boa tarde, Francidalva, Jeane e Helena, boa tarde. Boa tarde, eu sou o professor Mário, tudo bom? Muito bem, então eu fiz uma enquetezinha aqui rapidinha para ter uma ideia de onde vocês são. A maioria dos nossos alunos aqui que responderam é de Horizonte, a gente tem alguns alunos de Pacajus e também temos alunos de outras localidades. Muito bem. Então, agora vamos para uma outra enquete aqui, agora mais específica do curso. Eu vou finalizar essa e vou criar uma nova enquete aqui. Qual, qual
Possui computador para fazer as atividades? Vou colocar uma outra enquete aqui para vocês me responderem, para eu ir conhecendo a realidade de vocês. Pronto. Vai aparecer aí para vocês. Outra perguntinha. Quem possui computador para fazer as atividades? Marca aí para mim, para eu ter uma ideia. Quantos da turma tem computador e quantos só tem o celular para realizar as atividades? A turma está respondendo. Não, só celular a maioria, 8 votos por enquanto. Alguns estão respondendo no chat, beleza. Estão respondendo aí para eu ter uma ideia. Professor, não está aparecendo a tela aqui para mim, né? Não está aparecendo o quê? A Kelly? tela, que está em enquete para mim. Tu tá me vendo? Estou. Clica em cima da minha imagem para ver se ela aumenta e aparece a enquete do lado para ti. Não, Não aparece? não. Curioso. Deixa eu ver aqui. Sem ideia. No celular, a opção que vai aparecer a enquete é do lado de onde desliga a chamada. Tem 3 pontinhos, aí vai clicar e lá embaixo tem o nome atividades. Pronto. Olha aí. A Vitória já deu a dica. Do lado desse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, onde tem o desligar, tem uns três botõezinhos, né? Aí tu clica em atividades. Pronto, deu certo aqui. Show, maravilha. Fiquem à vontade para vocês perguntarem, tá bom? Questionarem, a gente faz aula juntos. Para ter uma ideia, quem está na enquete deve estar vendo a resposta, né? Então, aqui a gente tem 18 votos, 18 que responderam, 19 agora. A maioria, só celular. Quase meio a meio, né? Metade celular e metade tem computador. Quando eu falo computador, como alguns colocaram aí, computador também é notebook, tá certo? Computador também você pode considerar como notebook para realizar essas atividades. Arislane chegou, boa tarde, Arislane. Então, nessa segunda enquete aqui, dá para a gente ver que a maior parte da turma tem celular. Então, vou finalizar aqui a enquete. E aí, como eu disse para vocês, vou reforçar de novo, tá? Algumas atividades desta disciplina de informática básica, elas são projetadas para serem feitas com computador. Não quer dizer que você não consiga fazer com celular, só que o trabalho que você vai ter de fazer com celular é muito grande. Dependendo do tamanho do celular e da qualidade da tela do seu celular, fica mais difícil ainda. Estou falando isso por enquanto para você já tentar pensar numa alternativa para realizar essas atividades. Nessa primeira semana é mais tranquilo, dá para entrar lá no Moodle, fazer os fóruns, fazer as atividades sem o celular, mas nas próximas é importante ou fazer com o celular. Na próxima é importante que vocês tenham acesso a um computador, tá certo? Então deem uma pensadinha, porque vai ser parte da rotina de vocês como técnico e secretário escolar, que algumas rotinas, algumas atividades que vocês vão fazer no ofício da profissão de vocês precisem de uma tela grande, precisem de um teclado, precisem de um computador realmente para fazer o trabalho. Muitas vezes o celular ajuda, é prático, mas não dá para fazer tudo nele. Beleza? Muito bem, então essa primeira parte a gente já concluiu. Eu vou aproveitar para mostrar aqui o ambiente da sala de aula de vocês, tá certo? Para quem ainda não entrou na nossa sala de aula virtual, essa é a sala de aula virtual. Deixa eu ver se ela aparece aqui, já apareceu. Então, essa é a sala virtual da nossa disciplina de informática básica. Aqui estou eu. Aqui tem um textinho explicando direitinho o que é que vocês vão estudar nessa disciplina, quais são as competências que vocês precisam adquirir
para realizar as atividades do trabalho de vocês em técnico e secretária escolar. Aqui no canto direito, bem, muito importante, tá, meu povo? Aqui nesse cantinho direito, as datas das nossas aulas, aulas virtuais e aulas presenciais. E aqui eu destaco essa partezinha aqui em azul, ó. Vou até aumentar aqui a letra para vocês verem direitinho. Na parte em azul que eu destaquei, a nossa aula vai ser a nossa aula da semana de 21 a 27 de abril, que vai ser a nossa terceira semana. A gente está na primeira, próxima semana, Semana Santa. Na terceira semana, nós teremos uma aula virtual na quarta e uma aula presencial no sábado, tá certo? Isso em virtude do feriado do dia 21 de Tiradentes. Então, a ordem das nossas aulas acaba mudando somente nessa semana. Nas outras semanas, vocês podem ver que é segunda e quarta, tá bom? Isso também é uma dinâmica do nosso curso semipresencial. Em algumas semanas, semana cheia, não tem feriado, não tem nada. Aí, geralmente, fica essa rotina. Segunda-feira, aula virtual, quarta-feira, aula presencial. Mas em algumas semanas que tiver feriado, a professora Paula já tem um calendário organizado para vocês se programarem de que essas aulas virtuais e presenciais, elas podem mudar, beleza? Ok? Todo mundo sabe usar essas ferramentas de interatividade que tem aqui embaixo? Vocês sabem dar um joinha, sabe? Para eu não me perder aqui e achar que eu estou falando com as almas. Quem sabe? Isso, bote aí. Pronto, quando o professor perguntar alguma coisa para vocês, vocês usam essas carinhas? Ou então pode abrir o microfone para falar, tá bom? Maravilha, assim a aula fica melhor ainda. Show de bola. Então, vamos aqui falar da primeira unidade que a gente vai ter, tá certo? Nossa primeira unidade é sobre introdução, conceitos básicos e digitação. Antes dessa unidade, tem uma coisa muito importante que vocês vão fazer aqui, tá certo? Vocês vão entrar nesta biblioteca chamada Materiais da Disciplina e vocês vão baixar esses arquivos aqui. Ó. Baixem para o celular de vocês, baixem para o computador de vocês, deixem fácil o acesso a esses materiais que eles vão ser importantes para os estudos de vocês, tá bom? Biblioteca, materiais da disciplina. Esses materiais complementares também, mas eu só digo, só colocarei os materiais complementares à medida que vocês forem fazendo as atividades, para não ficar muita coisa, beleza? Muito bem, então, primeira dica, biblioteca, materiais da disciplina. Importante que vocês baixem esse material, porque vocês vão ter que estudar esse material para o nosso trabalho semanal. Então, vamos lá, nessa unidade 1, gente, existe um material de estudo, esse material de estudo é composto de 3 slides, tá certo? Esses 3 slides são slides básicos para falar sobre a parte de informática. O que eu tenho a dizer para vocês entenderem, tá? Quando vocês abrirem esse material, vocês vão ver que esse material ele não é específico do curso de secretaria escolar, ele é um material de informática básica para o curso de informática para a internet. Por que isso? Porque as disciplinas são iguais, tá certo? Então, eu estou aqui como professor tutor da disciplina de vocês. Eu sou o professor que vai orientar vocês e facilitar o processo de aprendizagem de vocês, mas não fui eu que produzi esses materiais. Eu quero deixar claro isso para vocês, que se tiver alguma divergência ou tiver vocês estranharem alguma coisa dos materiais, inclusive nesses materiais vocês não vão me ver, não vai estar sendo eu o professor que criou os materiais. Então, eu vou estar como facilitador desse processo. Isso não quer dizer que esses conteúdos não sejam importantes. Vocês vão utilizar eles, mas vocês vão ver que eles são muito mais para eu apresentar aqui para vocês na aula virtual, tá certo? Vamos para frente. Aqui a gente vai ter as atividades. Então, são essas atividades aqui que vão ser importantes para vocês fazerem, tá? Em tópicos cobertos do programa da disciplina, nessa parte aqui vai ter todo o conteúdo da disciplina, alguns já devem ter entrado e visto.
É muita coisa que a gente tem para falar, para fazer. E aí, né, essas coisas vão ser avaliadas através das atividades de vocês. Então, vocês têm uma atividade de fórum, assim como vocês já fizeram na disciplina de ambientação, a EAD, tá certo? Esse fórum vai falar de curiosidades sobre os componentes de hardware e do computador e sistemas operacionais. Ressalto para vocês que procurem falar com as palavras de vocês mesmos, tá certo? Evitem dar um Google, vocês podem pesquisar, de boa, vai lá, procura uma curiosidade, vê na internet, mas evitem fazer o copiar e colar, porque esse processo de responder ao fórum é um processo para vocês mesmo maquinarem na cabeça de vocês uma resposta. Vocês aprendem no ato em que vocês estão me respondendo, então tentem ter esse zelo de fazer essa atividade sempre com as palavras de vocês. Se digitar errado, não tem problema, a gente corrige, mas tentem falar com as palavras de vocês, tá certo? Não é feio, não. É bom. Vamos lá. Fórum vocês já fizeram, já tem ideia de como é. A gente tem um questionáriozinho também, ó. Tem uma atividade de questionário para vocês responderem, tá certo? Esse questionário aqui, ele tem uma tentativa para vocês fazerem, mas eu acho que tem mais 2 liberadas. E a duração máxima dele de 2 horas. O que significa isso? Que quando você for fazer esse questionário, não dá certo você fazer esse questionário, faz uma questão, aí depois vai cuidar do menino, vai lavar a louça, ou vai ver a novela e depois volta para fazer o questionário. Se você fizer esse questionário e não terminar, a sua tentativa é considerada perdida. Então, é interessante que vocês tenham esse cuidado de que, quando for fazer esse questionário, vocês separem um tempo para fazer o questionário, entendeu? E aí é da realidade de cada um. Ah, professor, eu só tenho tempo na hora do almoço do trabalho. Paciência. Ah, professor, só dá tempo de eu fazer quando eu estou no ônibus indo para o trabalho. Paciência, daí é o jeito. Agora, tentem fazer no momento que vocês não sejam interrompidos, para que a tentativa de vocês não seja esgotada em função do tempo, tá bom? Tem um outro mecanismozinho aqui que todo mundo já sabe, já deve saber utilizar. Quando vocês tiverem alguma dúvida, do lado aqui do telefone, aqui embaixo, tem uma mãozinha, né? Uma mãozinha assim, a palma de uma mão. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, levanta a mão, que nem a Dalila levantou, tá certo? E aí eu libero o microfone aqui para vocês. No teu caso, Dalila, foi sem querer ou foi querendo? Parece que a Dalila foi sem querer. Foi? Pode falar. Dalila? Sumiu. Beleza, então vamos lá. Oi, professor, consegui ativar o microfone. Pronto, é o Não bendito tá do me microfone. Às vezes a gente conseguindo. fica falando e esquece do microfone. Diga, Dalila. Não, era a pergunta, era o que o senhor acabou respondendo. Hum, Se a gente ia conseguir fazer algumas coisas pelo celular e se a gente poderia ter a disponibilidade lá no campus, de poder ir fazer as atividades lá no campus, no setor de informática de lá. Caso pode, uma, viu? Não se preocupe. uma Na quarta-feira a gente vai estar junto lá no campus, aí eu explico direitinho para vocês quais são os espaços que vocês podem utilizar para realizar essas atividades, tá certo? E aí eu digo também como é que vocês fazem, com quem é que tem que falar para poder acessar esses lugares, quais são os horários. Aí na quarta-feira eu falo direitinho lá. Tá ok, então. Obrigada, Beleza? professor. Por nada, tranquilo. Maravilha. Aí quando vocês terminarem, faça aqui que nem a Dalila, ó. Clica lá na mãozinha que ela baixa de novo, beleza? Então vamos lá. Já falei para vocês do material que vocês têm que baixar para estudar. Já falei para vocês dos slides que tem lá da apresentação da atividade, da aula de hoje. Já falei para vocês do fórum, já falei do questionário. Vou voltar aqui e aí vou mostrar mais 2 atividades para vocês, tá certo? O negócio aqui tá recheado, ó. A gente tem esse outro questionáriozinho aqui, tá certo? Nesse outro questionário, vocês vão completar essas frases, vocês vão associar a descrição desse texto
com o significado dele. Por exemplo, qual é a memória de acesso aleatório, também conhecida como memória principal ou simplesmente memória do computador? Ah, isso aqui é a memória cache. Aí você vem aqui, ó, e encaixa a resposta, tá certo? Para cada item, vocês vão vir aqui e encaixar a resposta, ó. Vem aqui e encaixa. Quando vocês fizerem todos os encaixes, aí vocês vão vir em verificar. Deixa eu ajustar aqui o tamanho da tela, que ele está botando boneco. Botei tudinho. Pronto, verificar. E aí eu consigo verificar aqui e ir consertando. Ah, errei um, vou tentar novamente, aí você vem e associa novamente, tá certo? Essa atividade aqui é uma atividade para vocês realizarem também, para memorizar esses termos. Beleza? Alguma dúvida dessa atividade? Vejam que ela tem vários itens, tá certo? Não é só uma página não, ó. São 5 páginas. São 5 páginas. Aqui é bem para vocês decorarem mesmo os termos básicos relacionados a os conceitos básicos de informática. Tá bom? Além disso, uma tarefinha aqui na unidade 1. Nessa tarefa aqui, vocês vão realizar essa atividade comigo lá na quarta-feira, tá certo? Na quarta-feira, vocês vão ter as orientações sobre como é que funciona essa atividade aqui. Basicamente, é uma atividade para fazer um teste de digitação. E tem essa atividadezinha da unidade 2, tá aqui. Acesse o site Lições de Digitação. Aprenda a digitar melhor, sua velocidade de digitação e com seu usuário final, criando na plataforma. Isso aqui é um exercício de digitação que vocês vão fazer. É uma plataformazinha autoguiada, é um site, ó, onde tem esse link amarelo. Vocês vão acessar essa paginazinha aqui, ó, do typing.com, e esse typing.com é um teste de digitação, é uma ferramenta para auxiliar quem não sabe digitar direito no teclado, quem tem alguma dificuldade, né? Geralmente, quando começa a trabalhar com teclado, é daquele jeito, com o dedinho assim, ó, com uma pontinha de dedo, né? Aí, depois, quando tá craque, parece uma aranha a mão, assim, ó, pá, 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 pá. Então, aqui é um exercício, uma atividade que vocês vão fazer para auxiliar vocês a digitar corretamente, tá certo? Que tem gente que aprende assim, com a prática, mas às vezes a mão gasta mais energia digitando errado do que digitando certo. Então, essa ferramenta vai ajudar vocês. Beleza? Na quarta-feira eu mostro ela para vocês. Eu vou logo para o conteúdo para a gente não perder o nosso tempo aqui, tá certo? Então, meu povo lindo, são 1, 2, 3, 4, 5 atividades que vocês vão ter para fazer, tá certo? 5 atividades. O que é que eu recomendo para vocês? Antes de eu dar a recomendação, a Kelly levantou a mão. Diga, Kelly. Fale que eu lhe escuto. Professor, essa atividade aí também pode fazer pelo Google ou tem que entrar no Google? Não, essa atividade tu vai entrar lá pela sala de aula virtual para poder acessar essa plataforma. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Uma coisa importante, gente, é que vocês acessem essa sala de aula virtual para poder ver as atividades de vocês, tá? O WhatsApp, ele ajuda muito, ele facilita a comunicação, mas é importante que vocês peguem sempre, tenham esse hábito de semanalmente estarem lá dentro do fórum, dentro do ambiente virtual, para poder realizar as atividades. Porque senão embaralha muito. E no WhatsApp as informações são muito bagunçadas às vezes. Você está perguntando para a colega, o que é que o professor Mário passou de atividade, aí vem outra falar da disciplina da professora Paula, vem outra dizer que está chegando atrasado, que não conseguiu fazer a atividade, aí embaralha tudo. Então é importante que assim, você use o WhatsApp para uma comunicação específica, mas o que for de atividade, vocês tentem
gerenciar essa atividade pelo próprio site da EAD, tá bom? Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Outra dica que eu deixo para vocês é: não deixem, preste atenção, não deixem a bendita das atividades para fazer na última hora. Não deixem, porque senão complica a vida de vocês. Essas atividades são simples, mas elas requerem tempo, e elas não foram projetadas para você fazer tudo no domingo, na hora do Fantástico. Não vai dar certo, tá certo? Vocês vão se aperrear, não vão dormir direito, vão ficar aperreados, não vão assistir o Fantástico, e segunda-feira vão estar tudo doido. Então não vão deixar a bendita dessas atividades para domingo de noite, tá certo? Eu digo isso porque eu já fui aluno, eu fazia essas proezas de vez em quando, a gente sabe como é. Então, tentem ter uma disciplina para vocês fazer essas atividades aos poucos. Vocês têm 5 atividades, tentem fazer pelo menos 2 até quarta-feira. Tentem sempre começar da mais simples para mais complexa, porque aí a facilidade com que vocês vão evoluindo vai ser melhor. Elas foram projetadas numa sequência, então essa sequência não é por acaso, a gente não botou a atividade de forma aleatória. Aquela atividade 5, ela é a mais trabalhosa, é melhor que você faça ela no final, tá certo? Então tentem seguir essa lógicazinha aí. Por exemplo, terminar a aula aqui, quem tiver tempo, já vai lá no fórum, fala de um componente de computador que vocês conhecem, alguma coisa que a gente falou aqui na aula. Aí você já fecha uma atividade. Amanhã, sobrou um tempinho, vai lá e faz outra atividade, e assim por diante, tá certo? Aí na quarta-feira a gente vai estar junto, eu vou tirar dúvidas de vocês também presencialmente, mas é importante que vocês já comecem a fazer as atividades. Beleza? Alguma dúvida? Diga aí, senão depois você não tá tudo se maldizendo. O professor fez não sei o quê, e esse negócio tá complicado. Tá de boa? Beleza? Então vamos lá. Vou abaixar a mão da Keila aqui. Pronto, vamos para frente. Vou voltar aqui. Então as atividades eu já falei para vocês. Aqui a gente tem a biblioteca de materiais, que foi aquela primeira parte que eu mostrei para vocês. Inicialmente, a gente eu recomendo que vocês estudem por essa apostila aqui, ó. Essa apostilazinha aqui, ó. Periféricos e suprimentos. É uma apostila da plataforma ETEC Brasil, e ela é bem simples, não é uma leitura longa, e é um material que você pode até imprimir. Dá umas 39 páginas, você pega e divide a página ao meio, né? Então você vai gastar aí umas 20 folhas para imprimir. Sai mais barato. É uma alternativa para vocês poderem estudar. Então aqui a gente vai, nesse material, basicamente, essa aula 1 é o conteúdo que a gente está falando aqui nessa nossa primeira semana. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Prestem atenção aqui no que a gente vai fazer agora, eu vou explicar, essa aqui é uma das melhores partes da aula, é a parte mais interativa. A gente vai ter dois quiz que eu vou fazer com vocês, e aí a gente, para tornar essa aula virtual mais dinâmica, a gente vai fazer o seguinte: eu vou botar o quiz, eu vou lançar o quiz para vocês, a gente vai acessar esse quiz, vocês vão responder na tela do computador, do celular de vocês vão respondendo e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Eu vou inverter. A gente primeiro vai fazer uma atividade prática e depois eu vou falar um pouquinho de teoria para vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou passar as orientações de como é que a gente vai fazer essa atividade. Eu vou criar ela aqui, e aí vou dar as orientações de como é que vocês vão acessar. Vou iniciar essa atividade, vamos ver aqui. Play, modo clássico, sem limite de participantes. Deixa eu ver aqui nas configurações. Não, toca música, power up não.
Mostrar o líder, sim. Pronto. Vamos ver se vai dar certo aqui. Só um momentinho. Pronto. Vamos lá. Vamos saber vamos ver o que é que vocês sabem da parte básica de informática, tá certo? Beleza, Helena, é importante ter essa consciência. E aí a gente vai te ajudar, viu? Vamos junto aqui para deixar de ser um desafio. Ó, vocês vão entrar nesse link, ou então vocês vão acessar essa paginazinha que está aparecendo na tela de vocês, e vocês vão botar esse código. O que é que a gente vai fazer? Vocês vão entrar num outro ambiente, pode deixar o Meet aí, que vocês vão ficar me escutando, vocês não vão precisar ficar me vendo. Vocês vão entrar nesse site, nesse linkzinho que eu passei para vocês, e lá vocês vão botar o link do nome de vocês, para eu poder identificar cada um de vocês depois, tá certo? Importante, botem o nome de vocês para eu depois ver na chamada. Se você botar um apelido, se você botar um outro nome aí, o que é que vai acontecer? O pobre do professor depois não vai conseguir localizar que você fez a atividade, tá certo? Então, me ajude para a gente poder fazer a nossa atividade direitinho, tá certo? Botem o nome de vocês, meu povo. Botem o nome de vocês. Uma vez eu fui fazer essa atividade, o aluno botou o nome dele, Olgás, e ele foi o que teve o melhor resultado. Até hoje eu não sei quem é o bendito do Olgás. Então, se você botou apelido, dá para sair e botar o nome de vocês. Combinado? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quantos já entraram. Já temos 17 participantes. Muito bem, 19. Quem ainda não entrou, é só clicar nesse link que está aparecendo aqui no fórum de vocês, no chat, tá bom? Professor, onde é o bendito desse chat? Que negócio é esse? É essa caixinha que está bem no canto direito da sua tela, seja no celular ou seja no computador, ela fica perto de uns bonequinhos, ela é um balãozinho. Clique nesse balão que você vai ver que eu mandei um link, tá certo? O que é o bendito do link? O link é um endereço na internet, que geralmente ele é um conjunto de palavras em azul e ele tem um sublinhado. Quando a gente clica em cima, ele leva para uma outra página na internet. E é isso que vocês vão fazer, vocês vão clicar, nessa outra página ele vai pedir para vocês botarem um nome para vocês se identificarem, vocês vão botar o nome de vocês para se identificarem, e aí vocês vão ficar aguardando. Quando eu disser já, aí a gente vai começar, vai aparecer na tela de vocês um conjunto de perguntas e respostas, que eu vou ficar acompanhando com vocês, e vocês vão responder com o que vocês sabem, tá certo? Por enquanto é só com o que vocês sabem, para eu fazer uma avaliação do que é que vocês já conhecem, tá certo? E aí depois a gente vai tocar nos principais pontos da parte de informática para ir nivelando a turma e aproveitar ao máximo o nosso tempo, para não ficar aqui falando coisa que vocês já sabem, né, já têm noção. Outra coisa, enquanto a turma tá terminando de entrar, 29 participantes, uma coisa importante para deixar claro para vocês, né, nós somos 50. Nossa turma tem 50 alunos que vêm de realidades diferentes. Então, a gente pode ter alunos aqui que, eu já tenho curso na área de informática, eu já fiz disciplina na área de informática, isso aqui que o professor está falando é beabá. Beleza, show de bola. Inclusive, se você quiser aproveitar essa disciplina, para não ter que cursar ela, você fala com a professora Paula, que a Paula até orienta como é que faz. O meu foco aqui é fazer com que todo mundo aprenda. Então, pode ser que algumas coisas fiquem repetitivas para uns, mas elas não serão repetitivas para outros, tá certo? Então, tenham paciência se em algum momento tiver alguma coisa repetitiva, porque o foco é que todo mundo aprenda, e nem todo mundo tem a mesma vivência na área de informática, e nem todo mundo passou pelas mesmas experiências. Então, a gente presume, né, esse curso foi feito, essa disciplina foi feita pensando que os nossos alunos não sabem nada de informática, que na verdade todo mundo sabe hoje em dia no nosso mundo, né? Todo mundo tem alguma noção. Então vamos lá, molhar aqui a garganta, para a gente continuar nossa aula. Deixa eu ver aqui quantos já estão inscritos.
Muito bem. Continuamos com 29, então com esses 29 nós iremos, tá bom? Uma coisa importante, todo mundo está me escutando direitinho? Dê um joinha aí. Ai, não, se der um joinha, vocês vão se perder, né, de uma tela para outra. Se alguém não estiver me escutando, se manifeste, por favor, tá bom? Porque essa parte é a principal que eu vou falando à medida que a gente vai respondendo as questões. Então, vamos lá. O que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? Irane levantou a mão, foi? Deixa eu ver aqui. Pronto. O que é que vai acontecer agora, como eu falei? Vocês vão ficar nessa janelinha onde vocês entraram, que eu mandei o link, e aí eu vou iniciar o questionário. O que é que vai acontecer? Vai aparecer uma pergunta para vocês com várias opções. Vocês vão ter, em média, 30 segundos para responder. O objetivo é que vocês tentem responder o máximo de questões certas com o conhecimento de vocês. Beleza? Se tiver alguma dúvida ao longo das questões, pode perguntar, abrir o microfone, perguntar, mandar mensagem aqui que eu vou ficar de olho. O objetivo é que todo mundo entenda. Isso aqui é bem beabá, bem básico para todo mundo pegar a ideia. Beleza? Vamos para frente? Vamos lá. Aumentou aqui um pouquinho a quantidade de participantes. Agora somos 32. Quem não conseguir acessar, tiver alguma dificuldade, depois fala comigo, tá? Vamos lá, vou iniciar. Valendo!
Muito bem. Cadê o pódio? Tava montando o pódio aqui bem bonitinho. Ah, tá aí. Muito bem. Todo mundo de volta para cá. Todo mundo de volta para o Google Meet, para nossa sala. Vão voltando aí. Muito bem. Vamos lá. Apareceu o pódiozinho aqui, o pódio, né? Pódio é só questão mesmo ilustrativa. A gente teve os três melhores, as três pessoas, né? Três alunos que acertaram mais: Maria Isabel, Mariana Fernandes e Ana Carolina. E aí, todo mundo aqui respondeu, maravilha. Alguns aqui acabaram talvez não respondendo, não sei o que aconteceu, mas depois me digam aí o que aconteceu. Dalila, Erislane, Irani, Kelly, Patrícia, aqui. Não, eu respondi. Por que não Respondeu? apareceu? Não apareceu Eu nada. respondi tudo. Olha, Respondi também, professor. eu respondi. Beleza. Acho que é porque eu entrei no link 2 vezes, aí cadastrei o meu nome, e Ah, aí então tá aqui, ó. iniciei as perguntas, e aí atualizou de novo. Erislane tá aqui, ó. Tem dois da Erislane, tá vendo? O meu Pode não ser tem isso. não. Eu fiz bem direitinho. Beleza. Pode ser que alguma oscilação de internet seja algo que afete, entendeu? Nesses jogos. Mas, além desse momento aqui, depois eu vou deixar... Professor, eu não fiz porque eu nunca estudei. Estudei informática, mas não nesses termos aí. Só o computador Sim. mesmo e pronto. Sim, sim. Mas tu tá com o celular aí, né, Irani? Sim, eu estou no celular. Conseguiu clicar e acessar aquela página? Sim. Conseguiu. Conseguiu responder. Só não respondi, foi nada certo. Eu acho que errei tudo. Pronto, não, mas aí beleza. Isso aí, conseguindo acessar o questionário, o resto a gente resolve. Eu ajudo para todo mundo responder certinho. Vamos lá. Qual é a metodologia? Qual é a ideia? Primeiro é despertar a cabeça de vocês, tirar um pouco vocês dessa passividade de ficar aqui me escutando e colocar vocês para pensarem aí, responder as questões, começar a botar o cérebrozinho de vocês para maquinar mesmo. O que é isso? Será que isso está certo? Aquilo está errado? Tá certo? Esse primeiro momento é para isso. Agora, eu vou fazer uma revisão com vocês, tá certo? Vou fazer uma revisão com vocês. Recomendo que vocês peguem, se possível, peguem papel e caneta e já anotem as respostas, porque vocês vão fazer esse questionário de novo. Se vocês já tiverem a resposta, já vai. A Ingrid diz que tá mudo. Estão me escutando, né? Pronto, fecha os microfones de vocês, deixa só o meu, para não interferir no de ninguém, tá? Vocês vão fazer o seguinte agora. Pegam um papel e caneta e vocês vão anotar as respostas. Eu vou conferir cada questão junto com vocês. Já anota as respostas. No ato de anotar, isso já vai ajudar vocês a irem associando os termos para ir lembrando o que é que significa cada coisa, e a partir disso eu também vou explicando para quem não sabe, tá bom? Vamos lá. Eu vou voltar aqui para as questões, tá certo? Vou revisar as questões, e aí nessa revisão de questões, a gente vai tirar as dúvidas. Eu vou explicar, e se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão, pergunta. Esse momento é importante para a gente começar a encaixar cada coisinha no seu devido lugar. Então, vamos lá. Ingrid, fecha só o microfone para mim, por favor, para não atrapalhar aqui para os outros colegas. Vamos lá. Primeira questão, ela talvez não tenha aparecido igual, na mesma ordem para todo mundo, eu pedi para embaralhar, eu vou seguir a ordem do questionário que eu tinha montado. Primeira questão é o seguinte: o que é o hardware? Hardware, meu povo, como está marcado aqui em verde, ela é a parte física do computador. O computador, e aí a gente pode falar do computador tradicional, aquele retangularzinho preto, mas a gente pode falar também do celular, pode falar do notebook. O computador ele é dividido em duas partes principais, que a gente chama de hardware e software. Hardware é
com um termo em inglês, que não tem uma tradução específica para o português. O termo acabou se popularizando e ficou em inglês mesmo. Mas a gente pode dizer que é o seguinte: hardware é a parte dura do computador, é aquilo que a gente pega e consegue sentir do computador. Então, toda a parte física do computador a gente chama de hardware. Por exemplo, o teclado, ele é um hardware? Sim. Isso aqui, ó, mostrar aqui para vocês, ó. Diga aí para mim no chat, que negócio é esse aqui? Todo mundo conhece? Ou pode abrir o microfone aí, diga aí para mim, rapidinho. Mouse. Mouse é um hardware? Mouse. Hardware, né? Por quê? Porque é uma parte física que eu consigo pegar para mexer no computador. Isso. Beleza? Beleza. E o que é essa outra parte, professor? Essa outra parte é o software. Quer ver um exemplo de software? Esse negócio que está aí na frente de vocês, que a gente está se comunicando aqui na aula, é um software. Ninguém consegue pegar, ninguém consegue sentir o que é um software. O software, ele é uma coisa lógica, é uma coisa que só existe quando a gente está vendo numa tela. Vocês estão vendo a minha imagem aqui, mas eu nessa tela do celular e do computador de vocês não sou de verdade. Eu estou em outro local de verdade. Então, isso que a gente vê na tela, a gente chama de software, é um programa de computador, tá certo? E o computador, ele é uma junção dos dois. Ele não pode ser só hardware, ele não pode ser software. Se ele for só hardware, ele vai virar um peso de papel, não serve para nada. Se ele for só software, não tem como a gente interagir com ele. Então, a função do hardware, a função do teclado, a função da tela do computador, a função da impressora, a função da câmera é justamente transformar informações do mundo real para o mundo digital. Eu só estou aparecendo aí para vocês nessa nossa aula virtual porque existe uma câmera e existe um fone aqui, ó, um fone de ouvido que captura a minha imagem, que captura a minha voz e através da internet leva até os dispositivos de vocês, tá certo? Então eu preciso de peças de hardware combinadas com software para que o computador cumpra a função dele. Beleza? Ficou claro? Alguma dúvida? Beleza? Então vamos para frente. Aqui a gente teve 10 pessoas que acertaram, né? Anotem aí, tá? Já vão anotando as respostas. Próxima. Já adiantei para vocês a resposta da próxima, né? O que é o bendito do software? Software também é um termo em inglês que ficou aportuguesado. E esse termo em inglês, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria a parte mole do computador, ou a parte que a gente não consegue pegar, tá certo? E aí a gente traduz, em termos técnicos, a gente fala que o software é a parte lógica do computador. O software é como se fosse a alma do computador, é aquilo que faz o computador funcionar, e o hardware é como se fosse o corpo, tá certo? Fazendo analogia com nós, né, seres humanos, é como se a gente dividisse hardware e software em corpo e alma. Eu tenho um corpo, essa parte física que vocês estão vendo, é como se fosse o meu hardware. E eu tenho uma alma, uma inteligência, toda uma questão subjetiva que me guia, que a gente não pode pegar e sentir. Ela é expressada através do nosso corpo. Isso a gente chama de software. Um programa de computador, ele se expressa, ele funciona através dos dispositivos de hardware. Quer ver um exemplo? Pega o Deezer, um tocador de música, um Spotify, qualquer programa desse de música. Ele só funciona, ele só tem sentido se no seu celular tiver uma caixinha de som, se tiver algum dispositivo para tocar música, senão não vale de nada ter um aplicativo de música. Quem já teve um aparelho de celular que queimou a caixa de som sabe como é a frustração de você querer tocar uma música e a música não tocar, né? Então, hardware e software são duas coisas que andam juntas, tá certo? Não adianta eu ter um software se eu não tiver o hardware apropriado para ele funcionar. Combinado? Vamos para frente. Agora que eu já falei do que é o hardware, vocês vão ver comigo aí que
placa-mãe, memória e bateria, esses componentes são exemplos de hardware, tá certo? Ou seja, esses elementos são peças físicas do computador, são coisas que eu consigo pegar e sentir do computador. Beleza? Alguns responderam aqui, Windows, Linux e Word. Linux, Word e Windows, eles são softwares. O Windows é um sistema operacional, eu não consigo pegar nele. Apesar de eu ver ele bonitinho na tela, com aquela janelinha, com aquela música, ele não é algo que eu consigo pegar e manipular. Então, ele não é um hardware, ele é um software. Legal? Próxima. 3 exemplos de software. Aí aqui a gente vai ter, ó, como exemplo de software, resposta esse verde aqui, ó, anotem. O Windows, Linux e calculadora. Aqui são 3 softwares que vão funcionar no computador. São 3 partes lógicas do computador, tá certo? São sistemas que fazem o computador funcionar ou programas que fazem o computador funcionar. No caso aqui, o Windows, ele é um sistema operacional. O Linux, ele também é um sistema operacional. E a calculadora, ele é um programa de computador, tá certo? É um programinha que a gente abre para fazer conta, que nem no celular. A mesma lógica vocês podem pensar no celular de vocês. Quem tem Android, o Android é um sistema operacional. Quem tem o Apple, né? O iOS é o iPhone, o iOS é um sistema operacional. Beleza? Se tiverem dúvida, vocês me falem, tá? Vamos para frente. Aí aqui, ó, a gente já vai começar a falar de umas peças específicas do computador. A gente falou que o computador ele tem hardware e tem software. E aí, dentro do hardware, existem algumas divisões. Assim como o nosso corpo humano é dividido em vários sistemas, existe o sistema nervoso, o sistema digestivo, existe o sistema locomotor, entre outros. O computador ele tem uma divisão também. E uma das principais partes do computador, da parte física do computador, é a unidade central de processamento, CPU, tá bom? Uma coisa importante para vocês já irem alinhando na cabeça de vocês. Às vezes, muitas vezes, vocês devem ter ouvido falar que CPU é aquela caixona preta que a gente anda, né, que tem o computador ali dentro, mas na verdade aquilo ali a gente chama de gabinete. CPU é o processador, é a unidade central de processamento do computador, beleza? No caso dessa questão, existem 3 afirmativas verdadeiras e uma falsa. Então, aqui a gente consegue ver que a falsa é que falar que o gabinete e CPU são sinônimos. É justamente aquilo que eu falei para vocês. Aquela caixa preta a gente chama de gabinete. CPU não é gabinete. CPU é um chipzinho pequeno que fica dentro do computador. Tá bom? Sobre a CPU, é verdade que ela é responsável por realizar o processamento das instruções de um programa e se comunicar com outros periféricos. É verdade que a CPU é o principal componente de hardware do computador. E também é verdade que a CPU é também conhecida como processador. Então, as 3 que estão em vermelho são verdades. A única falsa é a verdinha aqui, que diz que CPU e gabinete é a mesma coisa. Não é não, tá? Bora para frente. Próxima. Sobre periféricos de entrada e saída. Marque a opção correta. Aqui eu vou aproveitar para falar para vocês sobre periféricos de entrada e saída. Quem sabe dizer vamos fazer assim para ver o que é que vocês sabem. Fala no chat aí para mim ou no microfone um periférico de entrada. O que seria um periférico de entrada do computador? Erislane, diga, Erislane.
Mouse. A última questão que... Diga, Arislane, o que houve? Pronto, vamos fazer assim, eu vou dar uma pausa. Espera aí, alguns já falaram para mim periféricos de entrada. A Erislane está me pedindo para voltar na questão anterior. Não é isso, Erislane? Eu vou voltar na questão anterior para tirar a dúvida dela e aí a gente volta para a parte de periféricos. Diga, Erislane, qual é a sua dúvida? Sobre a unidade central de processamento. Já deu certo? Ah, você queria ver a resposta, era? Beleza. Rapaz, não precisei nem falar, ela já tirou a dúvida dela, é mole. Show. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Já me falaram vários exemplos de dispositivos de entrada do computador. Que negócio é esse, professor, de dispositivo de entrada? Quando a gente fala isso, a gente está dizendo o seguinte: são peças do computador que eu utilizo para enviar informação para o computador. Porque o computador, o pessoal diz assim, mas o computador é muito inteligente, o computador é esperto, o computador é isso, é aquilo. O computador é burro, meu povo. O computador é burro, o computador não consegue ler a nossa mente. Se você não disser direitinho para o computador o que ele tem que fazer, ele não sabe fazer. Aí vocês vão dizer que o negócio desse é inteligente? Inteligente é a gente que usa o computador. Então, o dispositivo de entrada de dados são as peças do computador que eu uso para enviar informação para esse bendito. Quando eu estou digitando no teclado, eu estou enviando informação para o computador das letras que eu quero que ele bote num documento, que ele bote numa mensagem de texto, seja lá o que for. Quando eu estou usando o mouse para apontar alguma coisa, eu estou enviando mensagem para o meu celular, para o meu computador, enviando informação para ele. Então, mouse, teclado, alguns colocaram aqui USB, pendrive, são dispositivos de entrada de dados, porque o computador, ele é uma máquina e vai capturar informações do mundo real e transformar isso em dados. O que são esses dados? São pedaços de informação que ele processa lá dentro do computador e depois devolve para a gente de alguma outra forma. E aí isso tem a ver com os dispositivos de saída. O que são esses benditos dos dispositivos de saída? Dispositivo de saída, se o dispositivo de entrada é aquele dispositivo que eu uso para enviar informação para o computador, o dispositivo de saída é o contrário. Ele é o componente do computador que pega a informação e mostra para o usuário. É aquele dispositivo que o computador devolve informação. Aí eu peço para vocês digitarem aí para mim ou falarem quais são alguns dispositivos de saída do computador que vocês conhecem. Vai lá. Quais são os dispositivos que o computador usa para me passar informação? Tem um aqui, se olhar para mim, você já vê um. Caixa de som, fone de ouvido. Por exemplo, se vocês estão falarem alguma coisa, o computador manda a fala de vocês através do fone de ouvido para mim, tá certo? Tela do computador, a tela é um dispositivo de saída. A impressora é um dispositivo de saída. Quando eu pego um documento, vixe, eu vou pegar o material aqui do professor e vou imprimir. Ali, a função da impressora é pegar uma coisa que está dentro do computador e transformar ela numa coisa do mundo real. Então, ela está jogando uma informação para você, tá certo? Então, esses dispositivos são dispositivos de saída de dados. No nosso celular, caixinha de som é dispositivo de saída de dados. A câmera, a tela do celular, quando a gente está fazendo a videochamada que aparece a pessoa, é uma saída de dados. E aí existem algumas peças mistas, que ela pode ter as duas funções. Ela pode ser entrada de dados e pode ser saída de dados, tá bom? Mas não vou me aprofundar nisso agora, vamos lá. Sobre periféricos de entrada e saída.
Periféricos mistos, entrada e saída, são aqueles que enviam e recebem informações de um computador, justamente o que a gente estava conversando, olha aí. Eles vão justamente enviar e receber informações do computador. Projetor de vídeo, isso mesmo, Paulo, beleza. Vamos para frente. Sobre as funções de um sistema operacional. Agora, quando a gente fala de sistema operacional, a gente está falando de dispositivos, a gente está falando de software, tá certo? E aí, no software, a gente vai ter o seguinte, ó. É o principal componente de software de um sistema computacional. Falso. É o componente de software responsável por comunicar com os recursos de hardware. Falso. O sistema operacional torna mais simples a manipulação do sistema pelo usuário, evitando que este precise conhecer os detalhes de implementação dos componentes de hardware, verdade. A única incorreta, ou seja, que era para marcar falsa, tá certo? Todas essas outras aqui em vermelho são características corretas do sistema operacional. A única que está errada é essa aqui. O Microsoft Word é um exemplo de sistema operacional. Ele não é exemplo de sistema operacional. O Microsoft Word, ele é um software que é utilizado dentro do sistema operacional Windows, certo? Então aí, muita atenção, porque são duas coisas diferentes. Quando a gente falar de software, existem dois tipos de software. Existe aquele software que é um programa aplicativo, ou seja, é um programinha que eu uso para fazer alguma coisa específica, alguma aplicação específica, e existe o sistema operacional, que é um sistema que gerencia todo o funcionamento do computador. Vou dar um exemplo bem prático do celular para vocês entenderem. O Android, ele é um sistema operacional, ou seja, ele faz o seu celular ligar, ele é quem inicializa os seus aplicativos, é ele quem mostra as notificações, é ele quem gerencia a bateria do celular, é ele quem fica apitando toda hora que você recebe mensagem nova. Tudo isso quem faz é o Android. Agora, se você quiser ir lá no grupo da turma e mandar uma mensagem para o professor Mário, qual aplicativo de celular você vai usar para falar com o professor? É o Android? É o sistema operacional? Sim ou não? Sim ou não, meu povo? Não. Não, né? Você vai usar um aplicativo específico que é o WhatsApp. O WhatsApp, ele é um software aplicativo, assim como é o Gmail, assim como é o navegador de internet, entre outros. Então, são duas coisinhas diferentes, tá certo? Sistema operacional, software. Beleza? Vamos lá. Sobre software e aplicativo. Escolha a opção mais adequada. Agora é a opção verdadeira, que se parece mais com software aplicativo. O software e aplicativo são programas de computador que realizam uma atividade específica, como a leitura de um arquivo, edição de imagem, execução de vídeo, entre outros. Ou seja, é aquilo que eu já estava falando para vocês, né? O próprio nome diz, aplicativo, significa que ele tem uma aplicação específica. Ele faz uma coisa só. Não dá para fazer com o WhatsApp uma chamada de vídeo como uma aula dessa. Eu preciso ter um aplicativo só para chamada de vídeo. Não dá para fazer com o WhatsApp uma sala virtual para o curso de secretaria escolar. Eu preciso ter um aplicativo específico para a sala de aula virtual. Então, o aplicativo, ele é uma ferramentazinha específica do funcionamento do computador. Só que, para o aplicativo funcionar, para o aplicativo existir, precisa ter um sistema operacional. Imagina o seguinte, vocês aí, 3h30, de 3 para 3h30, terminou a aula da professora Paula, todo mundo estava com fome, todo mundo aperreado, que daqui a pouco tem aula do professor Mário, meu Deus do céu, tem meia hora para merendar. Aí vocês foram merendar. Aí merenda tradicional do cearense, 3 horas da tarde. É o quê? Pão com café e manteiga, né?
Aí vocês foram pegar o bendito do pão, foram pegar a bendita da manteiga, foram pegar o bendito do café e botaram em cima de uma mesa. E lá vocês foram fazer a refeição de vocês. Tem gente que bota manteiga com pão, bota mais manteiga do que pão. E tem uns que bota só o pão com o pão seco. E tem uns que bota manteiga com pão. Aí é de cada um. O que é que eu quero que vocês entendam? O software, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito, da forma que a gente vai se alimentar. A mesa, o local onde a gente se alimenta, a mesa é o sistema operacional, ou seja, é ela que dá suporte para você botar todas as coisas que você precisa usar naquele trabalho. Então, o Android é como se fosse uma mesa. O Windows é como se fosse uma mesa. O software aplicativo são as coisas que a gente vai colocar em cima da mesa para realizar uma determinada tarefa. Eu fui comer pão com manteiga, professor. Quer dizer que o pão o pão é como se fosse um aplicativo e a manteiga é como se fosse um aplicativo. Desse jeito. O café é como se fosse um aplicativo. Professor, mas aí eu como os três juntos. Tem aquele pessoal que pega a xícara com café, pega o pão, aí bota dentro e faz assim, ó. Aí toma tudo de uma vez. É um aplicativo só. Tem gente que gosta. Tá certo? Eu não gosto desse jeito, não. Minha esposa dá maior valor. Então, entendam o seguinte. O software tem duas partes. Uma é o sistema operacional, que é a base para o computador funcionar. E o outro é o aplicativo. Tá certo? O outro é o aplicativo. E o aplicativo pode ser diverso. Existem diversos softwares aplicativos. Show? A Mariana disse que gosta também, ó. Muito bom. Corra boa é gosto, que aí existe para cada um tem um gosto, graças a Deus. Você não gosta de gostar todo mundo da mesma coisa, não dá certo, não. Maravilha. Vamos para frente. Vamos para frente, daqui a pouco a nossa aula acaba. Sobre hardware e software, escolha a única opção correta. Dá uma acelerada aqui que a gente já falou sobre isso. Hardware é a parte física do computador, compreendendo as peças e demais periféricos. Software é a parte lógica, compreendendo os programas instalados. Maravilha. Nenhuma novidade aqui. São exemplos de sistemas operacionais. Olha a história da merenda que o professor acabou de falar. Sistema operacional é a mesa, é aquilo que dá a base, o suporte para uma determinada atividade. Então, aqui, ó, o Word, vou revisar as 4 opções. Primeira opção, o Word é um aplicativo, mas o Windows é sistema operacional, são duas coisas diferentes. Processador é uma parte física do computador, e hardware é a parte física do computador, tem nada a ver. Linux é um sistema operacional, Windows é um sistema operacional, tá certo? Software é uma categoria, é uma parte do computador. E hardware é uma outra parte do computador. Não tem a ver com o sistema operacional. Então, a resposta certa, Linux e Windows. Beleza? O Android também entra nessa categoria, o iOS. São sistemas operacionais. Que beleza. Ó. Então, já tinha adiantado algumas coisas, aí a gente vai reforçando isso na cabeça de vocês. São periféricos de entrada. Periféricos de entrada são os dispositivos que permitem que a informação entre no computador. E aí a gente já deu vários exemplos aqui, vocês já falaram. Maravilha. A mesma coisa para os dispositivos de saída, periféricos de saída. São os dispositivos que permitem que a informação saia do computador. O computador é uma via de mão dupla, é uma máquina que tem 2 caminhos. Eu posso enviar informação para o computador e o computador também pode enviar informação para mim. Quando eu estou mandando uma mensagem para o computador, eu digo que isso é uma entrada de dados. Quando o computador me devolve alguma informação, eu estou dizendo que aquilo ali é uma saída de dados. É sempre em relação ao computador. Próximo. Terminamos? Terminamos. Beleza, 12 questõezinhas. Muito bem, meu povo. Maravilha. Então, foram 12 questões para aqui a apresentação. 12 questões, tá certo? Eu vou pegar essas questões e vou colocar lá na atividade 1, vou colocar um link
para vocês fazerem de novo esse questionário até domingo. Lembra da história que eu falei para vocês do Fantástico, dos gols da rodada? Não vão deixar para o final do dia, para vocês fazerem até lá e zerar essas questões, beleza? Objetivo, acertar as 12 todinha, bem bonitinha. Então, vai ter uma atividade lá só para vocês fazerem isso. Show? Para finalizar... Vai fazer a chamada, professor? Vou, já, só um momentinho. Para finalizar, vamos lá. Para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês o material da nossa sala de aula. Cadê? Compartilhar aqui. Pronto. Lembra da história que eu falei para vocês? Ah, Irani levantou a mão. Diga, Irani. Não, professor, eu ia só perguntar se o senhor ia fazer a chamada. A menina já perguntou. Pronto. Farei, viu? Farei. Na verdade, farei. Na verdade, a chamada... Certo. Beleza, Ingrid. A chamada vai por essa atividade que a gente fez. Todo mundo fez essa atividade. Se alguém não fez essa atividade do quiz, fica aqui no final da aula para me falar, ou manda mensagem aqui no chat, tá bom? Manda mensagem que nem a Ingrid mandou. Não, beleza, Ingrid. Quem fez a atividade está tranquilo, tá certo? Essa parte agora eu vou só finalizar. Mas quem fez e não apareceu? Quem fez e? Não apareceu lá na atividade? Pronto, Naquela... pronto. Já deixo... não apareceu o que tinha feito, né? Eu já deixo anotado aqui, Kelly, viu? Já deixo anotado. Vamos fechar aqui a aula, que aí eu pego esses detalhes no final da aula. A gente tem mais 10 minutinhos para a gente fechar. Eu vou mostrar aqui para vocês o resumo da apresentação, né? Eu disse que ia fazer a parte prática e depois em teórica. Então, como eu falei para vocês, lá vai aparecer esse professor, que é o Roberto Façanha. Ele criou o material. Eu não criei esse material, eu sou o facilitador de vocês, eu sou o professor que está pegando esse material e está ajudando vocês a entender esse material, tá bom? Então, aqui tem uma apresentaçãozinha dele, e aí eu vou só revisar com vocês aqui, para a gente fechar nossa aula de informática básica, essa aula virtual. Vamos lá. Componentes do computador, hardware do computador. Como eu falei naquela hora, agora vocês vão ver ao vivo e a cores aí, ó. A gente tem, tudo isso aqui são componentes físicos do computador. Impressora, olha a impressora aqui, alto-falante, memória, disco óptico, unidade flash, HD, microfone, mouse, teclado, scanner, monitor, e olha a bendita da CPU que eu tinha falado lá, a unidade central de processamento. É por isso que ela aparece no meio, porque tudo depende dela. É o componente mais caro do computador, que é o processador, tá bom? Então, lá no nosso material de aula tem uma imagenzinha para ilustrar os componentes físicos do computador, os componentes de hardware. Beleza? Nenhuma novidade aqui, né? Outros componentes de hardware, ó. Aí vocês vão ver aqui que tem outros componentes. A bendita da placa-mãe. Para quem nunca viu uma placa-mãe, é uma peça que tem dentro do computador, parece uma cidade, cheio de ruazinha e cheio de hotel, parece Fortaleza, cheio de peçazinha. Aí tem lá Aldeoto, Meireles, tem o José Walter, o Monte Castelo, as peças tudinho. Se der certo, quarta-feira eu mostro para vocês. E aqui tem alguns dispositivos de interface, né, que a gente conecta as peças do computador, os cabos, a gente bota aqui conexão HDMI, conexão SATA, conexão USB, entre outras, tá certo? Tudo isso está na placa-mãe. Outras peças aí, ó, gabinete, fonte, placa de vídeo. Geralmente essas peças ficam escondidas dentro do computador, mas quem gosta de jogos, quem já tem algum contato com essa parte mais estética de uso do computador, conhece essas peças, tá bom? E aqui, ó,
vocês têm acesso lá no material que vocês vão baixar. Se vocês clicarem nesse símbolozinho aqui do YouTube, vocês conseguem ver vídeos explicativos sobre cada um desses dispositivos. Aí eu sugiro que vocês, no tempo aí de vocês, por exemplo, tô com meia hora aqui sem fazer nada, tô lá na calçada sem fazer nada, vendo o movimento da rua, não passa ninguém, não passa um cristão. Aí você pega o celular e clica lá, não, vou ver aqui o que é esse scanner. Aí você vai lá e fica lá vendo o vídeo do scanner para tentar entender o que ele é, como é que ele funciona. Energia, placa-mãe, né? Ou então, quem vai pegar menino na escola? Não, vou pegar meu menino na escola e chega lá antes e fica lá esperando o menino sair. Clica aqui também, fica lá vendo o vídeo, entendeu? Beleza, Ana Ariana. Clica lá e fica lá acompanhando. Vamos para outra parte. A gente falou do hardware, eu ilustrei para vocês quais eram os hardwares, agora o sistema operacional. Sistema operacional, aqui são alguns exemplos de sistema operacional. A gente tem aqui Linux, tem um símbolozinho dele aqui, né, que é um pinguim. O Google Android, que é o símbolozinho do robô, que geralmente está nos nossos celulares. Microsoft Windows, que são essas janelinhas coloridas aqui, ó. Google Chrome OS também é um exemplo de sistema operacional, e existem outros, como eu falei para vocês, iOS, né, entre outros. Beleza? Alguns exemplos aí. Quais são as funções típicas de um sistema operacional? Isso aqui tem lá, inclusive, é uma das perguntas que tem no questionário, tá? Em um dos questionários que vocês têm que fazer. 4 características importantes. Eu recomendo até que vocês anotem lá no caderno de vocês. Identificar, adicionar, remover, gerenciar dados. Isso é uma função, né? Relacionada aos dispositivos. Relacionada ao usuário, gerenciamento, compartilhamento de dados e hardware. Relacionado à memória do computador, ele vai detectar a quantidade, alocar, desalocar, proteger, comunicar entre processos. Relacionado a outras partes do computador, ele faz tratamento de erros, interface com o usuário, ferramentas básicas e políticas de segurança. Então, são funções específicas que o sistema operacional faz para o seu computador funcionar. E o que é que isso tem a ver com técnico e segurança em técnico e secretaria escolar, professor? É que, às vezes, dependendo da atividade que você estiver fazendo, pode ser que uma dessas funções acabe acontecendo à medida que você for realizar seu trabalho. E aí você tem que saber direitinho qual é o impacto que isso tem para uma determinada atividade que você está fazendo. Estou fazendo um trabalho aqui, preenchendo os dados dos alunos, apareceu aqui o antivírus dizendo que o meu computador está com vírus. Qual é o risco disso? Se eu continuar esse trabalho, será que vai dar certo? Será que meu computador está infectado? Será que não é melhor eu parar e chamar um técnico, rodar um antivírus para ver se eu resolvo esse problema para depois continuar colocando dados dos meus alunos? E se eu ficar usando um computador com vírus, será que esse vírus não vai roubar essas informações dos alunos e fazer alguma coisa maliciosa? Então, são aspectos do sistema operacional que podem estar relacionados com a atividade do trabalho de vocês, tá? E, principalmente, vocês vão trabalhar muito com essa parte de gerenciamento de dados, inserir informações, filtrar informações da escola. Então, isso é muito sensível hoje em dia. É importante que vocês tenham essa noção, porque essas informações, hoje em dia existe uma lei, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que essas informações elas não podem vazar, elas são informações sensíveis. Então, a gente não pode manipular essas informações de qualquer forma, e a gente tem que manipular essas informações em ambiente seguro, porque senão essas informações elas podem ser vazadas e aí pode gerar processo, problema para a escola, entre outras coisas. Vou dizer uma coisa bem simples, só para vocês terem ideia. Uma faculdade lá no Rio de Janeiro, um exemplo de como isso é importante, né? Uma faculdade lá no Rio de Janeiro, o negócio estava difícil, pouco dinheiro, aí eles tiveram a ideia de fazer o seguinte: vamos piratear todas as instalações de Windows da nossa faculdade. Não vamos pagar licença de uso do Windows, não. Vamos usar o Windows craqueado. Vamos pagar esse negócio, não. O Windows é uma licença aí em torno de 150, 200 reais, né? Aí a faculdade não pagou a licença, ficou usando o Windows pirateado.
Meses depois, 3, 4 meses depois, vem um processo na justiça, uma intimação para a faculdade, notificando que ela estava usando o sistema pirateado. A Microsoft, que é a dona do Windows, descobriu que ela estava usando o sistema pirateado. No frigir dos ovos, para resumir a história, né, para a gente ir para o final da aula, a empresa, essa faculdade teve que pagar 41 milhões só porque estava usando software pirateado dentro da instituição. 41 milhões de reais. Depois eu mando a notícia para vocês lá no WhatsApp, tá certo? Então, tenham muita consciência do que vocês vão usar no computador, porque essas informações são sensíveis. Aqui é um exemplo da área de trabalho do Windows 10, a gente vai falar mais disso na aula de laboratório. Área de trabalho do Linux. Aqui são alguns vídeos mostrando como é que a gente usa os sistemas operacionais. E aqui são as orientações finais, tá? Leitura complementar, acessar os arquivos no ambiente virtual de aprendizagem da disciplina, realizar leitura sobre o assunto, periféricos e suprimentos, lembrar de ler esse arquivo aqui, ó, CETAN 2010, que é aquela apostila que eu mostrei no começo da aula, realizar leituras sobre informática básica, essas leituras vão ser nas próximas aulas, e realizar leituras sobre informática básica aqui também, sobre internet, texto, planilha, slide, são leituras para as próximas aulas, beleza? Exercícios de fixação. Acessar o ambiente virtual de aprendizagem da disciplina, já aproveite e vá logo fazer o fórum. Responder as questões de associação de conceitos e acrônimos, responder o quiz com questões de concurso, e além disso, o quiz que a gente fez aqui na aula presencial, vocês farão novamente, como sendo uma das atividades desta unidade. Beleza? Aqui são algumas informações sobre internet, exemplos de redes sociais e aplicativos, nada demais. Na aula de quarta-feira, para a gente fechar aqui, informações importantes. Na aula de quarta-feira, 3h30 lá no laboratório, tá certo? Se puder, até antes. Vai ser lá no laboratório de informática 1. Eu vou mostrar lá para vocês aonde é. E a gente vai fazer essa atividade de técnicas de digitação. Mas aí eu vou precisar que vocês cumpram o horário para que a gente consiga fazer tudo lá, porque a atividade é grande, certo? A atividade é grande, eu vou ter que explicar para vocês e tudo mais. Nada impede de vocês fazerem antes. Se fizer antes, maravilha. Tá bom? E é isso. Vamos encerrar agora. Peço para vocês, tá? Para a gente fechar essa aula, eu peço que, como frequência para vocês, que vocês façam o seguinte: coloquem 3 palavrinhas importantes que vocês viram na aula de hoje. Coloquem aí no chat para mim, para a gente fechar essa aula. 3 coisinhas que vocês estão saindo dessa aula na cabeça de vocês. Vamos lá. Coloquem aí para a gente fechar nossa aula. Além dos grilos cantando, que os grilos estão cantando é muito aqui. Cadê vocês? Botem aí 3 coisinhas importantes da aula de hoje. E quem vai ver essa aula depois, no gravado, também faça isso, tá? Bote nos comentários dessa atividade 3 coisas importantes que vocês viram da aula de hoje, que vocês sabiam, que vocês não sabiam, que vocês julgam importantes. Mas tente, viu, Francidalva, tente listar 3 coisas. Eu sei que tudo é importante, mas tente fazer isso. Selecione 3 coisas, o que vier na cabeça e coloque. Muito bem, Ellen, Patrícia, Karine, muito bem. Isso, façam esse exercício de tentar escrever essas informações, tá bom? E é isso, a gente terminou nossa primeira aula virtual, tá certo? Na quarta-feira, 3h30, a gente se encontra lá no Laboratório de Informática 1, lá no Campus Horizonte, tá certo?
Um abraço até lá, fiquem com Deus. Tentem fazer as atividades, não deixe acumular. Lembra para não deixar tudo para domingo. Tá bom? Tchau, gente. Prazer. Beijos para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, Até gente. quarta. Até quarta.